Então eu convido os amados a abrirem suas Bíblias em Mateus. Nós vamos ler um versículo e vamos pedir a revelação. Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Só mais um pouquinho de pé. Nós vamos ler este versículo e vamos orar. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Oremos. Pai Santo, Tu que estás nos céus, que o Teu nome seja santificado por cada um de nós sempre, Senhor. Nós almejamos de todos os nossos corações que o Teu reino venha, porque não há justiça fora do Teu reino, Senhor. Tudo que vemos está se deteriorando a cada dia, assim como o universo. Mas quando olhamos para o Senhor e para o Teu trono, para a beleza da Tua santidade, nós vemos esperança, justiça e poder, honra. E é isso que nós buscamos, servir a um Deus tão lindo, tão amoroso, tão gracioso como o Senhor, que embora tão grandioso, ainda se fez pequeno para habitar no meio de nós. Dá-nos a revelação da Tua palavra. Queremos, por meio do examínio das Escrituras esta noite, entendermos o que é Te seguir, coisa que eu tenho notado que muitos não entenderam ainda. Por isso não há mudança, por isso não há transformação muitas vezes. Que esta palavra venha despedaçar toda a religiosidade, tornar em pó todo o conceito filosófico, mas enraizar profundamente a verdade que vem do Teu trono. Alimenta-nos esta noite, porque a Tua palavra, a palavra que sai da Tua boca, é nosso alimento principal. No nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém, irmãos? Poderia sentar, fique à vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado. O tema da mensagem esta noite é um pouco longo. É a logística para seguir a Cristo. Essa expressão logística era muito comum hoje, né? Nas empresas. Antigamente se usava no exército, uma guerra. Logística acaba sempre tendo a mesma definição. Quando uma empresa vai fazer uma mudança, ou vai fazer um grande investimento numa área, vai construir, então ela tem que colocar no lápis, na ponta do lápis ali, tudo que vai ser utilizado, que vai ser gasto, que vai ser mobilizado para que aquela meta seja alcançada. Mas eu não venho falar aqui de empresas, nem nada disso. Vim falar aqui sobre seguir Jesus Cristo. Porque quando o homem segue Jesus, ele tem de saber o que está fazendo. Eu não tenho costume muito de assistir televisão, principalmente porque eu moro em zona rural e não pega canal nenhum. E eu também não vou gastar nenhum centavo para que pegue nenhum canal. Não tem coisa melhor do que quando às vezes a pessoa chega em casa, né, a pessoa tem 100 canais de televisão, ela vai direto para a televisão. Quando ela não tem nenhum canal, então ela vai conversar, né, o esposo vai conversar com a esposa, vai conversar com os filhos, ou vai sair para o lado de fora, vai ver os pássaros, vai conversar com Deus. E isso faz um bem enorme. Isso é qualidade de vida. Mas, quando eu acompanho, às vezes no rádio ou algum programa de televisão, eu só vejo promessas vindo de muitas igrejas. Olha, você vai ter isso, você vai ganhar isso, venha receber a tua cura, né? Venha receber a tua bênção. O slogan do evangelho tem se tornado: venha receber, e venha receber, e venha receber. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não vejo isso. Eu não encontro esses versículos, e olha que eu já li várias vezes. Eu não encontro estas promessas
promessas ilusórias que têm arrebanhado multidões. Templos com milhares e milhares de pessoas, onde só se fala em prosperidade, cura, e as pessoas fazem fila e é dinheiro para tudo quanto é lado, pastores milionários, totalmente contraditórios ante o próprio Cristo, que era simples, humilde. Eu falei ontem ainda para um irmão, porque eu cheguei em casa às 3 horas da manhã, saímos do culto aqui um pouco tarde, ontem, e eu tenho um uninho. E o Uno entra vento, meu irmão, pelas laterais, pela porta, pela parte de cima. Eu me senti num helicóptero sem porta, sabe? Nós chegamos lá, onde nós estávamos eu, Sam, o meu irmão, 5 pinguins nós chegamos lá. Chegou todo mundo assim, oh, aleluia, chegamos, livramento da parte de Deus. Mas é um carro que me leva e me traz. Você entende? Mas hoje, as pessoas sonham com aquilo que realmente vai roubar a paz delas, vai tirar a tranquilidade, e isso pode acabar afetando o relacionamento matrimonial, dando uma falsa visão para os filhos. Às vezes nós queremos o melhor para os nossos filhos e ensinamos nossos filhos no caminho errado, exatamente por causa da nossa falsa compreensão ou da nossa ignorância no tocante à verdade. A única coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos, meus amados, é a nossa fé em Cristo. Nada mais. Eu lembro de uma história que eu vi certa vez, até interessante. Um pai de uma casa bonita. Ele só tinha casa, mas a casa tinha um valor bem alto. E ele fez uma escritura. Ele disse, olha, quando eu morrer, vocês vão procurar meu advogado, e ele vai dar a escritura. E aí na escritura vai ter as dicas de como vocês vão receber aquilo que eu deixei para vocês. E o pai, infelizmente, faleceu. E os filhos ficaram tristes e felizes ao mesmo tempo, porque pensaram, opa, né, vou conseguir aquilo que eu nem não trabalhei para ter, né? E aí eles pegaram lá a escritura, a herança, e lá estava dizendo assim, olha, eu deixei algo de muito valor para vocês. Só que vocês não sabem onde está numa parte da casa. Então podem derrubar paredes, arrancar teto, arrancar assoalho, e vocês vão encontrar aquilo que eu deixei para vocês. E aí o pessoal chegou com picareta, marreta, arrebentaram a casa inteirinha. Inteirinha, não sobrou nada da casa. Até que numa parte, eles notaram que estava meio oca, arrancaram tudo lá e naquela alegria, pegaram lá um papel escrito de próprio punho, com a letra do pai. E aí estava escrito lá, que eu deixei para vocês, não foi nada. Porque a única coisa que eu construí na minha vida foi essa casa. Se vocês quiserem pegar ela para vocês agora, a única coisa que eu posso deixar para vocês é exatamente aquilo que vocês viram em mim durante toda a minha vida, a minha fé. Não há nada melhor que eu possa deixar. Seria ilusão se eu acreditasse que deixar dinheiro para os meus filhos, eu os tornaria feliz. Agora, lutem e trabalhem para ter as suas próprias casas. Aí imagina a cara dos filhos, né? Vocês entendem? Às vezes nós estamos instruindo nossos filhos, trazendo eles para a igreja, mas eles não estão indo para o céu. E como eu disse aqui no início, eu tenho notado que não tem sido o evangelho que muitos têm pregado. Não são todos, mas a maioria, infelizmente, não tem pregado o evangelho. E eu quero começar exatamente pelo início do que é seguir a Cristo. Porque tudo no que diz respeito, no tocante ao reino dos céus, vem depois disso. O homem precisa entender esta primeira parte, a logística, o que ele vai precisar fazer para chegar até onde Cristo está e então segui-lo. Muitos querem pular esta parte, porque tem sido oferecido isso, e eles não encontram Cristo, só encontram desilusão. Mas eu acredito que a palavra de hoje vai trazer esta revelação
aos corações dos irmãos. Então nós vamos mergulhar e examinar as Escrituras. Não vamos ler a Bíblia. Nós vamos examinar as Escrituras. E vamos encontrar aquilo que Deus tem para nós esta noite. Amém, meu amado? Você está com o coração aberto? Então, eu creio que você vai sair daqui entendendo o que é ser discípulo de Jesus. Vou ler de novo Mateus 16, versículo 24, onde diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, primeiro ponto, pare por aí mesmo, depois nós analisamos o resto. Como eu disse, nós vamos examinar ponto a ponto. Note o que Jesus disse aos seus discípulos há 2000 anos atrás e que serve para nós hoje. Se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, o homem tem que querer. Não adianta nós forçarmos as pessoas a seguirem a Jesus. Não adianta. Não adianta. Por imposição, ninguém vai entrar no céu. Você entende? Por melhor que seja a nossa vontade, por mais boa que seja, nós não vamos conseguir passar pela porta estreita, porque ela só cabe uma pessoa. É eu, você, seu pai, sua mãe, seu filho, seu vizinho, seu primo. Você não consegue levar ninguém nas costas. Não tem como passar duas pessoas. É um por um. Então Jesus disse: olha, eu tenho notado que muitas pessoas estão se aglomerando ao meu redor, e eu entendo que vocês provavelmente estejam pensando em me seguir. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. A primeira coisa, vocês têm que querer. Tem que partir de vocês este sentimento. Então o primeiro ponto é querer. O texto continua e Jesus, depois da vírgula aí, da segunda vírgula, né, ele diz assim: renuncie-se a si mesmo. Renunciar o nosso eu, renunciar a nós mesmos, significa abandonarmos a soberania de escolhas que nós temos. Olha a profundidade disso. Negar-se a si mesmo é abdicar da soberania que cada um de nós temos em tomar decisões nesta vida. Eu escolho isso, eu escolho aquilo. Jesus disse assim: olha, você quer me seguir? Primeira coisa, tem que querer. Segundo, você tem que negar-se a si mesmo. Então, quando um homem nega-se a si mesmo, logo ele se torna escravo de alguém. Porque quando nós não negamos a nós mesmos, nós somos escravos de nós mesmos. E já está patente, provado, cientificamente, filosoficamente, que o homem caminha para a destruição. Porque aí nós nos tornamos pessoas insaciáveis. E nos tornamos arrogantes, orgulhosos, presunçosos, egoístas. E aí, meu irmão, olhe para o mundo e você vê o que é o homem assentado no trono do seu próprio coração. Um mundo sem esperança. Um mundo que os homens têm de colocar muros cada vez mais elevados, portões, câmeras filmando, seguranças. E as pessoas dormem com medo. Os pais ficam horrorizados com os perigos que os filhos encontram às vezes para ir trabalhar, para voltar da escola. E o mundo está assim. Se ligamos a televisão, assistimos um jornal, programas policiais ou coisa do tipo, você nem dorme mais, você sai dali com depressão. O medo, o terror é vendido de graça ali dentro dos nossos corações. Isto é o resultado do eu. Jesus disse: olha, eu vim lá do céu, vim trazer a vocês algo que vocês não ouvem aqui embaixo, que as religiões, por mais que insistiram, não puderam transmitir. Então, se vocês querem algo elevado, se vocês querem que surja uma esperança em vossos corações, prestem atenção. O primeiro passo para que haja uma mudança e você tenha uma nova perspectiva de vida, você tem que querer me seguir. Segundo, você tem de negar o seu eu, porque é o seu eu que Jesus está dizendo, o nosso eu, que está destruindo o mundo.
Nós somos os culpados de tudo que acontece aí. Muitas vezes nós culpamos os políticos, mas nós somos iguais a eles. Você entende? Exigimos mudança, perfeição daqueles que são soberanos, que governam uma nação, mas nós fazemos coisas erradas por debaixo dos panos. Este eu, Jesus disse, este eu não vai entrar no céu. No céu não tem esse negócio. Só tem um soberano no céu. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No céu só há trono para uma pessoa, Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lá não tem trono para vocês. Então vocês precisam negar o eu. Sabe o que eu entendo aqui? Que o único direito que um escravo tem, uma pessoa que nega o seu próprio eu, o único direito que ela tem é de não reclamar por não ter direito nenhum. Você entendeu? O único direito que um escravo tem, porque o escravo não tem direito nenhum. Olha o que você vai fazer. Quando você ouvir, você quer seguir Jesus? Pense no que você vai fazer. Nós estamos falando da logística, de tudo que engloba a seguir Jesus. Não essa facilidade que você dá 1000 e as portas do céu estão abertas para você, porque isso não existe. Não existe. Tanto que no céu nem dinheiro tem. Entenda. O direito que nós vamos ter a partir do momento que aceitarmos o que Jesus está dizendo aqui é não podermos mais nem reclamar de não termos direito nenhum. Eu estou no segundo ponto. Terceiro ponto, ele continua dizendo assim. Depois do renuncie-se a si mesmo, ele diz: tome sobre si a sua cruz. Ele não disse assim: você precisa ter uma Land Rover. Você precisa de mudar seu carro, meu irmão. Você tem um carro, você tem que mostrar que você é filho de Deus. Ele não disse assim: venha receber a tua vitória. Ó, que slogan bonito, hein, pessoal? Se nós colocarmos uma placa embaixo assim, venha participar da sexta-feira da vitória. Venha receber a sua vitória. A gente vai ter que fazer 5 cultos de domingo aqui. Porque todo mundo quer vencer. Mas vai perguntar para um atleta que corre 42 quilômetros no final do ano e chega em primeiro lugar, se ele saiu da casa lá, comendo um pedaço de pizza e fala assim: eu vou ganhar esse ano, eu vou lá. E vai lá correr 42 quilômetros e você chega lá. Vai ver quantos anos, qual a logística para que um dia ele consiga chegar em primeiro lugar. Vai ver. E aí você vai sentir, não é brincadeira. Quando falsos profetas dizem: venha receber a sua vitória, Jesus diz assim: você quer me seguir? Venha receber a sua derrota. Porque a cruz, ela só tem uma função: matar o homem. Não sobra nada. O homem fica com as mãos presas em pregos, com os pés atravessados por cravos gigantes, e o seu corpo desfalecendo a cada gota de sangue, um tormento, para se dar uma única respirada. É um sacrifício que vale toda a vida de tanta dor. É uma morte que rasga tudo. Ali você está preso, você não vai para frente nem para trás, você não tem sonhos, você não tem vitória nenhuma. É a derrota sua, definitivamente. Isto é evangelho. E eu não posso dizer outra coisa. Você entende? Eu não posso te enganar. Eu não posso mais te enganar porque eu neguei o meu eu. Agora eu sirvo alguém que me manda, que é o Senhor. E ele diz: você vai dizer a verdade.
E o bom de obedecer a Deus é quando você fala, Pai, ele diz, estou aqui, vou te falar. Você está entendendo? Ele não está dizendo para os discípulos, nem para nós, nem para ninguém, em nenhuma parte do mundo, como muitos vendem por aí. Venha receber a sua vitória. Ele está dizendo, venha receber a sua derrota. Por quê? Só depois da sua derrota, deste homem orgulhoso, deste homem que confia tanto em si mesmo, que continua insistindo em quebrar a cara, que deveria andar chorando, mas sorri, só para mostrar que está bem pelo lado de fora. Este homem, Jesus está dizendo, precisa morrer, para que desta morte surja um novo homem. Este novo homem é o que eu quero, Jesus está dizendo. Veja os passos. Primeiro passo, nós temos que querer. Querer. Segundo, temos que negar o nosso próprio eu, abdicar da nossa soberania. E terceiro, temos que morrer. A cruz não é para ser usado de pendente. Ainda que uma cruz vazia, não tem problema nenhum ser um adereço. Mas não é para nós ficarmos desfilando com a cruz. É para subirmos nela. Porque Jesus não ficou desfilando com a cruz. Não existe uma mensagem intermediária ou dupla. Cruz é um instrumento de morte. É um ponto final em quem nós éramos. Quando nós entendermos isso, Jesus disse, o quarto ponto. Quando você entender isso, então segue-me. Não é isso que está escrito na sua Bíblia aí? Veja aí. Olha, se alguém quiser vir após mim, olha o querer, renuncie-se a si mesmo, renunciou-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Agora ele diz, agora você pode me seguir, porque agora você está preparado para ser servo, para entender o que é a nova vida, para receber o meu Espírito, para que eu te encha de todas as minhas promessas, para que você tenha uma nova forma de encarar as coisas. Então você não vai mais se conformar com as coisas deste mundo, você vai renovar a sua mente com coisas do alto, com coisas puras, com coisas santas, com coisas agradáveis a mim. E eu vou me relacionar com você. E eu serei o seu pastor e você será a minha ovelha. Veja que é isto que Jesus está dizendo. E o Filho de Deus veio do céu para dizer isso. Na contramão das religiões. Inclusive a judaica. Que havia se tornado um comércio, como nós vemos hoje em tantos lugares. Os irmãos estão entendendo? Amém até aqui? Amém. Ou já doeu demais? Porque para muitos isso aqui é chibatada. Mas para quem já nasceu de novo, para quem passou por esse processo, eles estão pregando por aí dizendo assim, vale a pena, vale a pena. Morra! Abra mão da sua vida e deixe que o Senhor administre. E você verá das cinzas surgir um novo homem, uma nova mulher. Uma força dominante, diferente do poder financeiro, vai estar enraizada no seu interior, te inspirando, te movendo, te levando a andar em lugares altos, mesmo quando você estiver vivendo num caos, mesmo quando tudo estiver perdido, haverá uma força, até mesmo diante da morte, você terá esperança. Mas isso só experimentará um novo homem, o que surge depois. Esse outro aqui, muitas vezes estão abarrotando a igreja, não negaram, nem estão lá porque querem muitas vezes, mas é por influência disso, daquilo outro, porque hoje virou moda, parece até, né? Estar na igreja. Então, essas pessoas estão na igreja, têm Bíblia, mas não tem exemplo, não tem mudança, ninguém quer ser como eles. Mas quando um homem e uma mulher pensa na logística que Jesus expressou aqui e olha para si mesmo e diz assim, olha, eu já sou um derrotado, não tem mais então o que eu perder. Eu já tentei de tudo, filosofia, religiões, e eu sou um zero à esquerda mesmo.
E Deus ainda está me oferecendo uma oportunidade. Há uma vida que pode surgir de mim mesmo. Então eu vou experimentar isso. E de forma dedicada, de forma honesta, sincera, transparente, pensada, o homem vai e diz: eis-me aqui, Senhor. Certa vez, um homem chamado Nicodemos, em João no capítulo 3, chegou para Jesus. Ele era mestre, esse Nicodemos, fariseu, conhecedor do Antigo Testamento, das leis judaicas. Chegou para Jesus com elogios. E tem uma coisa que Jesus não gosta, né? Jesus gosta de louvor, no bom sentido, né? Mas ele chegou lá dizendo assim: tu, bom mestre, as obras que o Senhor faz, Deus é contigo, e falando um monte de coisa. Jesus disse assim: olha, para você falar isso para mim te ouvir, primeira coisa, você tem que nascer de novo. Você entende? Às vezes eu vejo aí muitos evangélicos, né? Se alguém deixa eu me explicar aqui, eu não sou evangélico, sou cristão. Muita gente vê evangélicos na televisão, né? Cantando uma musiquinha lá, gospel, né? E aí, todo mundo, e aí por onde você vai? Você vai numa pizzaria, tá tocando lá, cantor gospel. Só vai, sei lá, pra balada, música gospel. Música gospel. Todo mundo canta e fala e chora. Coisa maravilhosa, né? Estamos todos indo para o céu. Mas Jesus está dizendo aqui: não. Se você quer cantar para mim, você tem que nascer de novo, senão eu não te ouço. Não te ouço. Não te ouço, porque não se coaduna dois soberanos, duas pessoas com pensamentos totalmente avessos, convivendo no mesmo lugar. Ou é luz e trevas, ou então nada feito. Não tem como nós continuarmos sermos nós mesmos e seguirmos Ele e pensarmos que vamos cantar uma música, que vamos levar um elogio, ou vamos colocar num CD no carro ou em casa uma música que ela vai abençoar o ambiente com um mantra. Não vai nos levar a lugar algum. Meus amados. Não sei. Nós temos que ter capacidade para reconhecermos que por nós mesmos nós estamos perdidos. Não há esperança para o homem se depender dele mesmo. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo um outro universo, uma outra forma de vida, uma vida mais elevada, uma amizade pura. Eu vejo confiança, respeito. Quando se fala em intimidade, não se tem segundos interesses. Quando se fala em amor, ele é unilateral. Um amor que ama porque ama. Não é porque eu dou alguma coisa, então ele me ama. O apóstolo João chegou a dizer: se nós amamos a Deus, foi porque Ele nos amou primeiro. Isso é muito sério. Ele se decidiu amar-nos. E este amor tem atraído multidões ao redor do mundo, você entende? Hoje, está se celebrando em quase todos os países do mundo, pelo Ministério Missionário de Portas Abertas, das Portas Abertas, o Dia Internacional, onde os irmãos das igrejas oram pelos irmãos perseguidos. Note que a maioria das igrejas nem sabe que isso existe. E nossos irmãos perseguidos estão sendo assassinados diariamente. Pessoas que creem no mesmo Deus que nós confessamos. E não estão tendo essa paz. Estão sendo assassinados talvez agora. Sendo degolados. Crianças sendo degoladas. Enquanto nós temos aqui o privilégio de apresentarmos crianças ao Senhor, eu digo, essa é a vontade de Deus. Deus não queria que ninguém fosse perseguido. Mas vejam o mundo é assim. Quando as pessoas realmente se dispõem a servir a Deus, elas incomodam. E elas passam a se tornar vítimas de crítica ferrenha. E existem países que esmagam, literalmente, quem se diz ser cristão. Porque a vida cristã é muito elevada para eles. É inaceitável. Eles são tão soberanos em si mesmos que eles não aceitam nenhum tipo de interferência. Eles constroem seus muros, se fecham.
enquanto Deus está gritando desde lá do céu: ei, alguém embaixo quer vir morar comigo? Mas analisem. Eu mandei o meu filho, busque saber o que ele vos disse. E se vocês entenderem e quiserem viver comigo, obedeçam, porque não há outro meio. Eu tenho uma frase minha, que eu disse uma vez, uma pessoa deu risada. Eu falei assim: meu irmão, a escada que Jacó viu, na visão dele, no sonho que ele teve, não era rolante. Não é só você subir o primeiro degrau e ela... né? Não. Era escada mesmo, tem que subir o segundo, o terceiro, o quarto degrau, rumo à glória. Eu pergunto aqui esta noite, baseado só no que você ouviu nesses poucos minutos, você está seguindo Jesus? Ou talvez você ainda se encontra agora no meio de uma multidão pensando assim: eu pensei que estava seguindo Jesus. Então é por isso que não sai de onde está. Porque Deus não vai se deixar enganar, você entende? Deus não era aquele tipo assim, fala assim: ah, tá bom, vai, eu vou te levar assim mesmo, vai. Ele não é assim, porque nós não tratamos ele assim. Quando ele veio a esta terra, nós pregamos ele na cruz. Nós cuspimos no rosto dele. Nós esbofeteamos ele. Quando eu falo nós, é toda a raça humana, por causa dos nossos pecados. Nós não tivemos esse tipo de relação com ele. Nós fomos ferro e fogo. E ele ainda assim nos amou. E ainda assim está usando arautos ao redor do mundo para dizer: meu amor é amor verdadeiro. Se vocês quiserem viver comigo, ouçam o que diz o meu filho. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, está bem claro. Diz lá que outrora, no passado, Deus falou por meio dos profetas. Seus santos profetas pregavam o evangelho. E Deus falou de várias formas, de muitas maneiras. Mas hoje, Ele nos fala por meio do seu Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Então o Pai está dizendo para nós hoje: não saia atrás de profeta, não. Procure saber o que o Filho, meu Filho, disse. O que Ele disse é amém. Houve um fato nas Escrituras, onde Jesus subiu num monte e chamou Pedro, João e Tiago. E eles tiveram uma visão celeste ali. De repente Jesus ficou com a roupa toda branca, o cabelo todo branco, a barba branca. E uma nuvem o cercou, e eles viram dois homens celestes ali com eles, Moisés e Elias. Moisés, aquele que representava a lei, foi um homem ali que serviu a Deus fielmente até a morte. E Elias, que foi um profeta, que foi arrebatado para o céu, sem ver a morte. E ali estavam Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e Pedro, João e Tiago representando a igreja. E então uma voz rompeu no meio deles e disse: este é o meu filho amado. Porque Jesus estava no meio deles. A ele ouvi. Não é mais a Moisés, não são mais os profetas e nem a igreja. É o meu filho que vocês têm que ouvir. A igreja não prega a si mesma. Igreja não foi feita para a gente colocar uma placa aqui fora com a minha cara. Sou minha cara, todo mundo passando assim. Né? Ou aquela... A igreja só tem uma função: anunciar o Filho de Deus. Se ela anuncia mais do que isso, fuja dela. Ela está te enganando. Porque quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem o Pai. Tem tudo. João 17:3. A vida eterna é esta: que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. Nós não queremos a vida eterna?
Então nós precisamos de mais nada a não ser conhecer o Pai e o Filho. Porque o Espírito Santo está aqui na terra, nos mostrando isso, por meio da sua igreja, que é chamada do corpo de Cristo. É só para isso que existe a igreja. Igreja não são pedras, não é isso daqui, não é este local. Igreja é a constituição de membros salvos, remidos pelo sangue de Jesus. E quando 2 ou 3 deles se reúnem, já é igreja, e Deus já se manifesta ali. E eles só podem pregar Jesus. Eles não têm mais ninguém para pregar. Então note. Pense na logística do que você está ouvindo. Se queres morar no céu, as portas estão abertas. Elas estão abertas para mim e para você. Mas nós precisamos saber como passar por ela. E só existe um caminho. Só existe uma verdade. Que é a própria vida. Jesus Cristo. Que está sendo anunciado esta noite neste local. Aquele que nasceu da Virgem Maria. Que cresceu como qualquer homem. Que foi tentado. Mas não cedeu à tentação nem ao pecado. Que amou, curou, fez sinais e prodígios. E anunciou a vida eterna. E morreu, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Passou 40 dias com os apóstolos, comeu com eles, pregou. E os ensinou ainda durante 40 dias pós-ressurreição. E então ascendeu ao céu e breve voltará. É só isso que o homem precisa para ir para o céu. Não é de religião, nem nada mais. Nada mais. Não tem como comprar isso. Não tem nada que pague isso. Nós só precisamos renunciar, negar, matar aquele que acha que é alguma coisa. Veja como a maioria das pessoas não vão para o céu porque não querem. Por quê? Porque elas se acham demais. Você entende? Nossa arrogância é tão alta que nós nos achamos autossuficientes até o dia em que Deus prova o contrário. Ou o tempo prova o contrário. Ou a vida prova o contrário. Aquelas que eram lindas como a flor murcham e caem. E passam como a noite que passou de ontem para hoje. E são esquecidas nas encostas do caminho. Esta é a vida do homem. Uma erva. Então por que não permitir que o Senhor, dono do jardim, não nos colha, não nos mostre a vida e nos dê esta nova vida enquanto aqui ainda estamos, para experimentarmos desde já e já nos prepararmos para esta vida mais elevada, esta vida verdadeira, vida que esses valores já são implantados agora e começam a ser exteriorizados. E as pessoas sedentas começam a ser alimentadas. Começam a haver esperança. Porque quando olham para a política, quando olham para a situação do Brasil, quando olham para a carteira, elas não têm mais esperança, você entende? Mas quando nós olhamos para alguém que realmente está indo para o céu, que aceitou essa logística, mediu e falou assim: eu sou macho, ou então eu sou fêmea, e vou seguir. Aí a pessoa vai entender o que Jesus quis dizer antes de alguém segui-lo, o que deveria fazer. Mas daí para frente, meu irmão, aí ele não precisa te oferecer, venha receber sua vitória. Aí você já é mais do que vencedor. Veja que não existe o termo vitória em si, né? Primeiro é a derrota do nosso eu, e depois a gente já salta. Quando passamos por esse estágio, nós já saltamos para o mais que vencedores. Quer dizer, nós somos mais do que vitoriosos, porque estamos em Cristo Jesus. Lucas 14, vamos lá. Continuar analisando a logística do reino de Deus. Amém até aqui? Alguém pode dizer amém? Amém. Está claro? Como uma água turva ou como águas cristalinas?
Lucas 14, versículo 26. Diz assim, Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Alguém pode pensar, está escrito isso? Não sabia que estava escrito isso na Bíblia, não? Ora, mas eu pensou errado. Você está vendo, meu irmão? Olha, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e olha o que ele deixou no meio aqui, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele disse, não pode ser discípulo dele. O que ele estava querendo dizer? No mesmo nível em que nós devemos negar a nós mesmos, essa negação do eu vai gerar atritos familiares. Sabe por quê? Porque eu lembro quando eu me converti. Cheguei em casa, minha mãe falou assim, olha, não põe a mão naquele ali nem naquela lá não, hein? Nem que esse papo aqui de crente aqui em casa não, hein? Você pode fazer o que você quiser. Seja maior, né? Mas não vem com essa historinha pro meu lado não, hein? Se tocar em qualquer coisa minha aqui da minha religião, meu pai, já parecia que eu não existia, aí parece que eu deixei de existir mesmo. Meus irmãos, olha o crente lá. Ora por mim, ora por mim. Sempre num lado pejorativo. Mas eles começaram a ver uma mudança. Começaram a ver uma mudança. Um dia eu cheguei para meu pai, para minha mãe e para os meus irmãos. Falei assim, quero conversar com vocês. Pai, eu nunca te dei um abraço. O senhor nunca me deu um abraço. Eu não lembro, em 21 anos de existência, de um dia eu ter conversado com o senhor. Nunca conversamos. Não lembro de nada. Não tenho nenhuma lembrança, nem nada. Eu vivi assim. Lembro de tapas, de isso e daquilo. Mas eu não vim aqui para penalizar o Senhor, ou para culpá-lo, jogar isso. Não. Nem a senhora, mãe. Nem os meus irmãos que estavam ali. Eu vim aqui para dizer para vocês que eu não quero isso para os meus filhos um dia quando eu casar. Eu tenho aprendido sobre um amor que vocês não conhecem aqui em casa. Um pai que eu não vejo com os meus olhos, mas ele me abraça a todo momento e me carrega no colo. E eu disse assim, eu sei, pai, olhando para ele, nos olhos do meu pai, imagina um homem que era sério, hein? Falei assim, eu sei que o Senhor também nunca foi abraçado, não soube o que era amor. Mas hoje, os véus caíram no meu rosto. E eu vim aqui para dizer, vocês podem viver a vida que vocês quiserem, mas eu vou servir a Deus. E os meus filhos eu vou dizer, eu amo vocês. E eu vou abençoá-los todos os dias. E eu quero que os meus filhos sejam meus amigos. Eu quero que a minha esposa seja uma amiga. Eu quero uma nova família. E eu nem bem tinha terminado minhas palavras, estava todo mundo chorando. Nunca imaginei que meu pai um dia tinha chorado na vida. E ele se despedaçou, meu irmão. Quebrou aquele coração de pedra. Aquela palavra veio do céu mesmo. Era uma unção que fluía por dentro de mim. Meus irmãos começaram a chorar. Minha mãe começou a chorar. Aí eu falei, pai, eu posso te dar um abraço? Eu posso dar um beijo no seu rosto? Ele disse, pode, chorando. Ficou de pé e demos aquele abraço forte. Beijei o rosto do meu pai pela primeira vez na minha vida, meu irmão. Senti aquela força e Deus me falava no coração, olha, teu pai ele te ama, mas ele não sabe amar como você gostaria. É uma outra forma de amor. É o amor de uma pessoa que está presa, que ninguém a libertou, mas a partir de agora isso vai mudar.
Naquela noite, depois que todo mundo secou as lágrimas, meu pai chegou para mim. Olha, já virou amigo, né? Alexandre, vou confessar uma coisa para você. Eu também passei a minha vida inteira pensando em fazer isso com meu pai um dia. Em dizer para ele, me dá um abraço. Posso dar um abraço no Senhor, mas eu não tive coragem. Ele não está mais aqui. Eu vejo você fazendo isso. Realmente. Só finalizando essa questão. Eu batizei minha mãe, meus irmãos. E meu pai hoje não perde um culto. Está mais para cá do que para lá. Mudou completamente. Ele abandonou as coisas que o prendia sem ter se convertido. Algo nasceu naquele lar. Algo que você só vai experimentar se você estiver disposto a seguir Jesus. Vale a pena. Meu pai se tornou um amigo meu. Amigo. E hoje, quem o conhece fala, ele é outra pessoa. Se você tem notado, você conhece meu pai e tem encontrado essa outra pessoa, então você já sabe por quê. Começou ali, naquele dia. Mas era uma nova criatura naquela sala, falando com o pai, com a mãe, com os irmãos. Teve de abdicar do próprio eu, senão eu seria o inimigo do meu pai hoje. Eu haveria aceito todos os apelos do mundo, mas Deus me preservou para trazer a palavra de Deus para os meus pais e para vocês e para o mundo. Mas Ele também quer isso na sua vida, meu amado. E eu sei que depois desta vida, aquilo que me aguarda é algo incomensurável, infinitamente maior do que tudo que as pessoas oferecem nesta vida, coisa que eu não quero mais, não me importo mais, porque eu já tenho tudo. Já tenho tudo e posso dizer, a graça do Senhor me basta. Saber hoje que eu tenho isso ou aquilo não me traz nenhum tipo de esperança. A minha alegria está em saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu não sei o que você quer, mas se você quer isso, não há outro caminho a não ser se submeter ao que você está ouvindo da parte de Deus. Eu não vou te enganar, como eu disse. Não existe fórmulas, receitas de bolo. É uma vida prática e real. Mas ela existe. Versículo 27, aí mesmo. Lucas 14, 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você vê a insistência dele? Continuando. Pois, preste atenção na logística. Olha Jesus falando de logística. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar, e não pôde acabar. Você viu aqui? Não é logística que ele está falando? Ele falou assim, olha, me siga, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, porque um homem que quiser construir uma torre, ele não vai chegar assim do nada e pelo impulso emocional e falar assim, meu amor, falar para a esposa, vamos levantar uma torre aqui, vamos. E aí vai lá, compra um materialzinho, começa. E aí não tem dinheiro para continuar. Aí os vizinhos começam a falar assim, você não disse que ia construir uma torre? Aí o homem começa a ficar pressionado e começa a se sentir envergonhado. Aí tem gente que quando passa perto dele fala assim, só para dizer que ia fazer alguma coisa. Mas não é capaz. Zombam dele. Porque ele não chega a lugar nenhum. Por isso que tem tanta gente que é uma vergonha para a família. Não tem coragem de convidar ninguém para vir para a igreja ou andar com uma Bíblia na mão, porque é uma afronta à inteligência daqueles que o cercam ou daqueles que a cercam. Você entende? Porque as pessoas dizem assim, para ser crente igual aquele, não quero não. Porque pela emoção falou, eu vou no oba-oba, a maioria está indo, eu também quero. É interessante, é a coisa do momento. E aí começa a construir, mas não termina.
E aí fica aquele negócio inacabado, é feio demais. Você vê um prédio começando a ser edificado, de repente ele fica parado ali meses, depois passam anos, ele começa a ficar todo cheio de sujeira aí, pessoas picham, aí acaba ficando abandonado, se torna um local muitas vezes para as pessoas fazerem até coisas erradas. Não é? Jesus está falando aqui, usando uma alegoria da logística no tocante à vida espiritual. Tem que se pensar no que vai fazer, não é chegar assim de qualquer jeito e falar, eu vou e pronto, acabou. Pensando que vai entrar no céu assim, e vai chegar até onde Jesus está. Ele continua dando um outro exemplo, olha aqui, versículo 31. O qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele usou um exemplo aqui, falando do reino de Deus. Ele disse assim, você tem seu reinozinho aí, ô homem aí de baixo? Você acha forte, poderoso, capaz, inteligente, né? Viajado, experimentado nas coisas, experiente, tem status, reconhecimento, tem um cartão de visita bonito, dourado. Mas está vindo um rei mais poderoso que você. E ele vem para te subjugar. Você quer entrar na guerra com ele porque ela será inevitável. Pensa bem. Você tem 10.000 soldadinhos aí embaixo. E este rei vem com toda a fúria com 20.000. E ele é mais poderoso do que você. Não seria sensato você sentar, conversar com seus conselheiros no seu reino? Olha aqui, ele dizendo para mim e para você, senta no sofá, depois de ouvir essa mensagem de hoje, sair daqui com as costas ardidas. Chega na sua casa, senta e fica pensando, até quando eu vou bater de frente com Deus? Eu vou recalcitrar contra os aguilhões. Eu vou ficar dando soco na ponta de lança. Até quando? Será que eu vou aguentar? Deus disse isso para Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Duro é para ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões, não é? Ficar dando soco na ponta da lança. Não é melhor se render? Ele disse aqui, Jesus, na logística da vida, veja, você é mais fraco, inferior, e está fadado a ser derrotado e esmagado pelo meu reino. Não é melhor você analisar tudo isso e mandar um embaixador na frente dizendo assim com uma bandeira de paz, eu me submeto ao vosso poder, eu me rendo ao teu reino? Não é melhor? Ou vai deixar-lhe chegar a você e te esmigalhar porque você é rebelde contra ele e se acha dono de si mesmo? Uma referência após a morte. Quando o homem morre sem Deus, já era. Morreu inimigo, será condenado. Não tem religião no mundo que salva. Não tem missa de 7º dia no mundo que tira o homem de onde ele vai. Não é melhor pensar, analisar e dizer, olha, vale a pena me submeter então a ele e ter paz. E dizer assim, ó rei, eu me submeto a ti. Aqui ele estava dizendo que este rei não vai matá-lo então. Vai poupá-lo e vai tê-lo então como um servo dele. Mas ele vai ser poupado, não é? Na época de Jeremias aconteceu isso. O rei de Judá estava lá todo pomposo, cercado de falsos profetas que diziam para ele assim, você vai prosperar, você vai ter paz. E aí chegou Jeremias e falou assim, eu vim mais uma vez dar uma má notícia para você. Vem vindo um rei que ninguém para na frente dele, e Deus está dizendo a você, se renda, deixe ele dominar Israel, deixe. E Deus vai poupar você e seus filhos. E ele consultou os falsos profetas. Que é mentira, esse cara aí só sabe falar coisa negativa. Portanto somos nós, ó rei, os profetas de verdade, só pregam prosperidade, bênção e cura, isso e aquilo. E Jeremias, olha, cuidado, eles são mentirosos. Eu estou dizendo a verdade.
taparam a boca e deram um soco na cara de Jeremias, falaram, sai para lá, ô negativista, pregador da miséria. E Nabucodonosor chegou e devorou todo mundo. Matou os filhos desse rei na frente dele. A última coisa que ele viu nesta vida, antes de arrancarem os olhos dele, foi ele ver os seus filhos sendo degolados. Não era melhor ter se rendido, obedecido a Deus? Veja como Deus é bom. Ele, como Deus, não precisava ter feito nada disso. Ele poderia vir para a terra e nos esmagar. E ele continuaria sendo Deus, e trilhões de anjos beijariam os pés dele por toda a eternidade. Mas Deus é amor. Você entende? Ele se dispôs a não olhar para o nosso passado, desde que nós venhamos a nos propor a termos um novo futuro, ou melhor, uma nova vida. Quem se dispor a nascer de novo, a ter uma nova vida, que se enquadrar nessa logística que está sendo dita aqui hoje, Deus se esquece do velho homem, Deus se esquece do passado, Ele apaga todas as transgressões e diz assim, é como se você nunca tivesse pecado, e daqui para frente eu te chamo de filho, e por onde quer que eu for, você estará comigo. Veja que promessa maravilhosa. Aí Jesus terminou aqui, depois de falar desses reis aqui, no verso 33, ele disse, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ajudando a elaborar, mentalizando aqui, meus irmãos, o começo, meio e fim do que é servir a Jesus. Eu vou usar a própria Bíblia, uma história muito conhecida. O povo de Israel, 430 anos no Egito, escravos. Então Deus levanta um libertador, Moisés, e diz, vai lá, porque eu vou libertar o povo de Israel. Moisés foi, obedeceu, e o povo de Israel foi liberto do governante mais poderoso que existia naquela época. Com mão forte, sinais, prodígios e maravilhas, Deus chacoalhou e colocou o Egito de perna para o alto, ao ponto dos egípcios clamarem para que os judeus fossem embora. Eles não libertaram, eles falaram, desaparecem daqui, nós damos tudo que nós temos para vocês desaparecerem daqui, porque nós não queremos mais uma praga. Mais uma praga seria o fim do Egito. E o povo de Israel saiu de lá com tesouros na mão. Saíram de lá felizes. O mar vermelho se abriu. Todo mundo conhece essa passagem. Já ouviu, já assistiu algum filme, já leu na sua vida. Pelo menos uma vez. Quando eles estavam do lado de lá, a idosa, bem idosa mesmo, a irmã de Moisés, bem diferente dos filmes de Hollywood, né? Moisés cabelo branco e aquela Miss Estados Unidos com um pandeiro na mão tocando assim, louvando a Deus, né? As novelas do Brasil aí, aquelas moças bonitas dançando lá de lá do Mar Vermelho, Miriam, irmã de Moisés, linda ali. Mas isso é uma falta de caráter. Você fazer um filme e gastar milhões de dólares e nem consultar a Bíblia, não deveria nem passar no cinema um filme desse. Tinha que ser proibido. Primeiro, que esta irmã de Moisés era mais velha do que ele, quando atravessou o Mar Vermelho. Você quer uma prova bíblica, matemática? Eu não sou muito bom de matemática, mas pelo menos nisso daí eu consigo fazer. Moisés, quando tinha 40 anos, ele matou um egípcio e fugiu com medo de ser morto, ou sentenciado à morte pelos egípcios. Fugiu para o deserto. Foi para uma região desértica e conheceu uma mulher. Se casou. 40 anos depois, Deus apareceu para ele numa sarça ardente. Moisés já tinha 80 anos de idade. Moisés voltou, foi para o Egito, e por meio da mão dele, Deus libertou o povo de Israel. Mas quando Moisés nasceu, a irmã dele colocou ele dentro de uma cesta junto com a mãe, e a irmã foi acompanhando o cestinho de Moisés para que não afundasse. A irmã, de Moisés estava lá. Se Moisés tinha 80, ela já estava perto dos 100. Então aquela mulher bonita já não é mais aquela mesma mulher. Pode ser bonita com 100 anos. Não é? A Dona Maria, cadê a Dona Maria? Está perto, né? Está perto dos 100 anos, olha como ela é bonita. Amém? Ela foi abençoada mesmo, literalmente, por Deus. Amém, Dona Maria?
Mas Miriam estava lá tocando o pandeiro. Todo mundo se alegra quando ouve falar de Jesus. Isso daqui é a primeira fase. Ah, Jesus, Jesus, sai falando de Jesus para todo mundo. Jesus é maravilhoso, e dança, e pula, salta, corre. Este é o quadro do homem que se achega a Jesus. Deus está ali, Deus operou maravilhas, e o Senhor é maravilhoso. Mas não é tudo, não acabou o ministério. Isso daí é o início. Depois do Mar Vermelho, eles teriam um deserto à sua frente. Deserto sem água, sem comida, sem nada. Só Deus. Você está entendendo? A alegria do novo nascimento é fato. Não tem como fugir, todo mundo se alegra. Todo mundo que conhece Jesus fica feliz. Todo mundo quer servi-lo, todo mundo quer servi-lo, quer beijar os seus pés, cantar, dançar, pular. Mas depois que ele entra no deserto, as coisas começam a mudar. Porque antes tudo era colorido. Agora tudo fica opaco, neutro. Um calor causticante. 50 graus de dia e de noite 2 graus abaixo de zero. Um frio sepulcral, sabe? Uma coisa de cemitério. E aí o homem começa a olhar para os lados. No Egito era melhor, não era melhor ser escravo no Egito. Aí a panderola já foi aposentada. Aí ninguém mais toca pandeiro, ninguém mais dança, ninguém mais rodopia. Senhor, por quê? E por quê? E aí o homem começa, o velho homem parece que quer ressuscitar. Lembra? Tinha que estar pregado na cruz. Não pode sair dali, senão não funciona. Senão ele vira inimigo de Deus, meu irmão. Tirou dali, começou a falar na primeira pessoa, está perdido. E aí por quê? E por quê? E por quê? E por quê? E começa a ficar meio chateado com Deus. E aí vai deixando as coisas do Senhor de lado. Aí já não lê mais a Bíblia como lia. Aí aquele louvor é cansativo. Aquele pregador sempre fala a mesma coisa. E aí eu estou cansado, eu vou tirar umas férias de Deus e do reino dos céus. E começam a murmurar e reclamar. E aí, as bênçãos se tornam maldição quando chega o tempo da tribulação. Aquela alegria se torna murmuração. E aquele ouro que o povo de Israel tirou do Egito, felizes que saíram de lá ricos, eles derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Não é? Aquilo que parecia ser bênção no início, era só um teste. Quando Deus nos dá bens, quando Deus traz alegria, a bonança no início, não pense que o pacote está fechado e acabou. É um teste. Um dia aquela paz, ele vai retirar por um momento. Aquela abundância vai acabar. Aquela saúde vai minguar. Você vai ter que ficar no deserto e entender. Porque Deus quer ver lá de cima um homem e uma mulher no deserto olhando e dizendo assim: eu te louvo, Senhor. Tu és o meu Deus. Continuo te amando. Continuo querendo te seguir. Continuo querendo te servir. Aí, se o homem agir assim, sai água da rocha, cai maná do céu, vem codornizes com os ventos. Mas quando o homem murmura, ele começa a mostrar para Deus que ele não analisou a logística e ele está se enganando a si mesmo. Meus irmãos, em questão de semanas, o povo de Israel, depois que atravessaram o Mar Vermelho e chegaram aqui, daqui até a terra prometida, Canaã, que é hoje a nação de Israel, o local de Israel, daqui a aqui, em algumas semanas a pé, eles poderiam ter chegado lá. Sabe quanto tempo eles levaram para chegar lá? 40 anos. Sabe por quê? Porque Deus não deixava, porque Deus não queria que eles chegassem lá, porque eles não mereciam aquilo lá. Porque eles se enganaram e pensavam que poderiam enganar a Deus. Então, eles davam uma volta, de repente eles falavam, mas aquela rocha não é a mesma. Aí um dos moleques lá no meio do povo de Israel falou assim, olha lá, eu que pichei ali. Ué, mas isso há 5 anos atrás, a gente está de novo aqui. Por quê?
Porque Deus quer pessoas no céu preparadas. Pessoas que sabem para onde estão indo. Então esta vida aqui não passa de um teste onde nós precisamos ser aprovados. Não basta estar fazendo faculdade disso ou daquilo. Só depois que estiver com o diploma na mão. E o diploma, se não for comprado, só vai ser adquirido se passar na prova. E prova é teste. E ninguém chega lá se não for aprovado de forma justa. Minha vida não muda, pastor. Minha vida não muda, é isso. Ah, pastor, e pastor daqui, pastor de lá. Chega uma hora, nós não temos mais o que falar. Nós não temos mais o que dizer. Olhe, você ainda está no deserto? Então não chegou em Canaã. Entenda, ele espera, mesmo que as situações, as circunstâncias sejam as mais terríveis, as mais contrárias, ele espera a gratidão. Ele espera que você não tenha se esquecido da logística, que você pensou bem no que você estava fazendo. Porque se você não entender, você vai dar mais uma volta, e vai quebrar a cara de novo, vai dar mais uma volta, e vai estar na igreja. Por isso nós não temos campanha aqui. Nós não vamos enganar ninguém. A não ser que seja uma campanha de oração, para nos consagrar a Deus. Mas ninguém vai participar de campanha aqui para obter nada nesta vida aqui. Nada. Porque nós precisamos de Deus. Você entende? Obedecê-lo é melhor do que sacrificar a Ele. A obediência é melhor do que sacrifício, disse o profeta Samuel a Saul. Nós muitas vezes nos vemos no mesmo lugar. Tem pessoas que não mudam a sua vida. Não mudam a sua vida espiritual. Não mudam a sua vida moral. Não mudam a sua vida matrimonial. Não mudam a sua vida financeira. Continuam como uma bancarrota. Eles dão volta e chegam no mesmo lugar. Dão volta e chegam no mesmo lugar. Saiba, está errado. Pare onde você está. Antes que seja tarde. Sabe por quê? 700 mil homens saíram do Egito, sem contar mulheres e crianças, cerca de 2 milhões de pessoas. De todos aqueles homens e mulheres que saíram, dessas 2 milhões de pessoas, só aqueles 40 anos depois, abaixo de 18 anos, entraram na terra prometida. Porque os mais velhos, Deus matou todos eles no Egito. No deserto, perdão. Deus os julgou no deserto. Foram reprovados. Saíram, conheceram a verdade, seguiram a luz que os guiava de noite, aquela coluna de fogo maravilhosa que os aquecia na temperatura baixa, e no sol causticante havia uma nuvem espessa que os cobria e trazia para eles aquela calmaria, aquele refrigério, naqueles meio-dias terríveis do sol do deserto. E perderam-se para sempre. Foram condenados. Começaram bem, mas declinaram e não aprenderam e deram voltas. Olha como Deus é bom, e dá uma volta, deixa eu dar mais uma volta, vou dar mais uma oportunidade. Mas até Deus, um dia, vai ter que fazer juízo sobre todos. Pense que se Deus me der 100 anos de vida e der 100 anos para você, você terá 100 anos de oportunidades. O grande problema é que eu não sei quantos anos Deus me deu. E você também não sabe. Talvez a contagem regressiva já começou há muito tempo e você não sabe. E você só tenha mais uma volta no relógio. E já pensou você morrer sem Cristo? Sem estar seguindo Ele? Confiando numa religião, confiando numa filosofia? Sabendo da verdade. Mas não é tarde se Deus ainda te permite ouvir esta verdade. É sinal de que Ele ainda está te deixando dar mais uma volta, talvez. Essa volta pode ser definitiva. Josué e Caleb foram os 2 únicos homens que entraram daqueles 700 mil homens. Os que entraram depois eram jovens abaixo de 18 anos, que não viram, não passaram pelo Mar Vermelho, nasceram no deserto e foram forjados no deserto e aprenderam a amar a Deus no deserto. No deserto. E por isso amadureceram e estavam aptos para entrar na terra prometida. A terra prometida aqui é o céu. É o céu. Não é você fazer uma prestação aí e dizer que vai para a Terra Santa, porque de santa ela não tem mais nada.
gastar milhares de reais. Se tiver dinheiro sobrando, vá. Vai ser muito bonito. Mas ore antes. Ore antes. Para que não tenha um ataque terrorista, você não seja levado, sequestrado na Terra Santa. Porque assim você vai morrer bem dentro do quadro do que nós vemos na Bíblia mesmo. Agora o céu que Jesus nos oferece, ali, meu amado, não tem Estado Islâmico, não tem morte, não tem dor, não tem perseguição, não tem doenças, só vida e glória irrepreensíveis para sempre. Mas o projeto para se chegar lá, a logística, é aqui que deve ser definida. Depois da morte nós não teremos mais oportunidades. Fazendo o saldo de tudo isso, você ainda quer seguir Jesus? Muitos podem achar absurdo o que eu falei hoje, falando assim, desse jeito nunca ninguém vai se converter. Em países muçulmanos, onde a perseguição é ferrenha contra os cristãos, países comunistas, o país mais perigoso do mundo é a Coreia do Norte, país comunista. Lá, se você estiver com uma Bíblia, você é executado. Lá, existem milhões de cristãos que vivem escondidos. Milhões de pessoas que não têm a Bíblia, tem uma página da Bíblia. Uma página para eles é o céu. E sabe o que é pregado para eles? O que eu acabei de falar. E sabe o que eles fazem? Eu quero este justo juiz. Sabe por quê? Porque eu vivo debaixo de uma política satânica, opressora, maligna, corrupta, de um mundo de homens que não sabem o que é a verdade. Eu vi um testemunho, guarda isso no teu coração. Pegaram 10 cristãos e um muçulmano que era amigo deles, Estado Islâmico. Levaram eles para a praça pública. E aí você sabe que eles fazem todo um joguinho de filmagens para propagar o terrorismo, o terror mesmo, né? Degolaram eles. Chegaram para os cristãos e falaram assim, você vai negar Jesus? Os cristãos, não. Pode nos matar. Aí já baixava o cara ali, arrancava a cabeça, um a um. E aí chegou no último, era muçulmano. Aí eles falaram, ei, você é dos nossos. Como é que você pode estar nos traindo desse jeito? Você terá uma oportunidade. Se você negar a tua amizade, a tua relação com eles, e dizer assim, Alá é meu Senhor, nós deixamos você embora para sua casa, vai cuidar da sua vida. Sabe o que aquele homem disse? Ele disse assim, realmente, eu não era cristão. Até aqui. Mas, analisando o contexto de tudo, eu não vou negar. Não vou negar a minha amizade que eu tinha com eles. E vou dizer mais para vocês. Eu quero Deus deles agora. Sabe por quê? Porque vocês são um bando de covardes. Cheios de metralhadoras. Mais de 100 homens nos cercando. Filmando. Você com um facão na mão. É fácil ser valente assim. É fácil defender uma bandeira e uma religião sobre o poder das armas. Mas veja eles agora aqui, todos mortos. Degolados, e não negaram o Senhor deles. Quem é valente aqui? Vocês são um bando de covardes. Me mate, porque eu quero o Deus dos cristãos agora. E degolaram ele. Se você estivesse ali, baseado na logística da situação, o que você escolheria? As pessoas estão seguindo a Jesus Cristo, ouvindo o evangelho que eu estou pregando hoje aqui, para aqueles que estão escandalizados com o que eu estou falando. Porque eles sabem que este é o único evangelho que existe. Não existe outro. Não existe outro. Todas as bênçãos materiais e curas nesta vida são relativas. Elas passarão uma hora, porque a morte virá. Mas a promessa da vida eterna, da incorruptibilidade, do nome escrito no livro da vida, nem ladrão, nem traças, nem ferrugem podem roubar, nem consumir, nem corroer. que você quer. Para encerrar, João
Evangelho de João, vamos lá. Capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 35. Nós já vamos concluir. Diz assim, amém? João 6,35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crestes. Versículo 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha aqui, discípulos de Jesus falaram: ah não, agora Jesus apelou, passou dos limites, falou besteira. É demais, não. Aí ele apelou. Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Quando Jesus falou o que eu falei hoje aqui, muitos falaram assim: chega, aí eu não quero. E olha, meu irmão, né? Na bancada das ofertas evangélicas, nós estamos fracos, porque estamos oferecendo nada deste mundo. É uma frustração muito grande para quem quer ser alguém. Mas este alguém que quer ser alguma coisa, Jesus diz, tem que morrer. Aí Jesus, seguro de si mesmo, verso 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Ele disse para os apóstolos, vocês querem ir embora também? Pode ir. Veja as respostas daqueles que analisaram a logística e disseram, é isso que eu quero para mim. Sabe, eu entendo que eu nasci para isso. Eu não sirvo nem para administrar minha própria vida. E o Senhor quer administrar minha vida, então eu quero isso para mim. Eu quero, sabe? Eu quero alguém que me corrija, alguém que dirija meus passos, porque cansei de mim mesmo. Veja a resposta de um dos apóstolos. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse para eles assim, quase mais de 70 discípulos indo embora. Olha só, frustração. Aí ele olha para os 12, vocês querem ir embora também? Pode acompanhar a multidão. Aí Pedro olhou um para o outro abaixou a cabeça, um voltou para trás, João deu as costas, fez de conta que não ouviu, outro também. E aí Pedro, como sempre, parado ali na frente de Jesus, e os olhos de Jesus brilhando, de amor e de frustração ao mesmo tempo, porque parece que quanto mais você ama, mais você é desrespeitado, mais você é colocado de lado, mais você é o idiota da situação. E Jesus com aquele olhar simples, profundo e sereno. E Pedro olha, chega mais perto assim, aquele jeito dele, né? Humilde, simples, pescador. Senhor, para onde nós vamos agora?
Veja a logística aceita no coração. Nós não temos mais nada para fazer, nós não temos mais vida. Quando o Senhor disse, me segue, a gente falou, estamos aqui. Quando o Senhor disse, negue-se a si mesmo, nós dissemos. Agora, o Senhor diz, vai embora, não tem mais para onde nós irmos. Só há uma escolha para nós e nós já fizemos. E nós também, Senhor, temos experimentado que não há ninguém neste mundo que tenha as palavras que o Senhor tem. As palavras da vida, sabe? Depois que eu, Pedro, ouvi e os que estão aqui ouviram, é o que nós queremos. E aí Pedro conclui, como só ele mesmo poderia dizer, nós temos crido e conhecido, Senhor, que Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus. Nós não vamos te deixar, nós queremos te seguir. Sabe o que aconteceu com todos estes homens? Dos 12, um cometeu suicídio, não aguentou a barra. 10 foram assassinados por causa da sua fé. E só um morreu de velhice, que foi o apóstolo João que escreveu esta carta. Mesmo assim, sofreu a angústia da perda de todos os amados que partiram para o céu, um cerrado no meio, outro enforcado, outro crucificado, outro lançado de cima do pináculo do templo, outro arrastado vivo, esfolado. 30 anos depois do último apóstolo que havia morrido, ele estava lá vivo ainda. Imagina a angústia no coração de um homem desse. Ele estava no deserto, mas ele foi fiel até o fim. Dos homens que disseram, não temos para onde ir, eles foram escorraçados. Mas Jesus é fiel naquilo que prometeu. Quando um a um foram morrendo e fechando os olhos para esta vida terrível, meu irmão, lá estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de pé, do lado de lá, dizendo, vem aqui no meu barquinho, entra aqui neste rio, entra aqui, entra no meu barquinho que eu vou levar vocês para a casa do meu Pai. E um a um ele foi buscar, com certeza. Um a um, em primeira viagem, com o Senhor de suas vidas. Mas não vai ter uma mesa só para 10, 11 no céu. João viu milhões, de várias tribos, línguas e nações. Olha, ele viu o Brasil. Isso quer dizer que vai ter brasileiro que vai morar no céu. Tem brasileiro que vai viver para sempre junto de Jesus e dos apóstolos. Tem brasileiros que vai se sentar na mesa da grande ceia e vai estar com Jesus brindando a vida eterna, que vai ver seus corpos sendo ressuscitados. Brasileiros, será que João viu você? Será que ele me viu? Com certeza ele viu brasileiros, porque ele falou de todas as nações, de todos os povos, homens que ouviram este evangelho e disseram, eu quero, eu não tenho mais para onde ir, me esfolem, matem, façam o que tiver que fazer, eu me decidi, não sou mais dono de mim mesmo. Eu encerro com um fato. O apóstolo Paulo foi arrastado pelos seus algozes. E com certeza colocaram a cabeça dele num tronco, com aquela espada, aquele machado, e o carrasco de Paulo zombando dele. Paulo havia escrito sua última carta para Timóteo, dizendo assim, olha, chegou o meu tempo, vou ser oferecido como sacrifício de aspersão, o tempo da minha partida está próximo, eu combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a quem o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Arrastaram este homem, já estava idoso, colocaram a cabeça dele no tronco e falaram assim, e agora? Valeu a pena servir a Jesus? Agora Paulo, segurando na cabeça de Paulo, sabe Paulo, agora eu vou te matar. E parece que eu consigo ver uma risada, um sorriso. Paulo rindo. Parecia um louco. Todo mundo ali, os soldados, tirando o sarro do carrasco. Ué, você é louco mesmo, Paulo? Tá rindo do quê? Eu vou te matar. E Paulo dizendo, não, você não vai me matar. Porque Paulo já morreu muitos anos atrás no caminho de Damasco. No dia em que Paulo encontrou Jesus, ele morreu.
Se um dia você tiver a oportunidade de ler uma das minhas cartas, você vai ver que eu disse lá: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não se mata cristãos verdadeiros. Os empurra para a eternidade com Deus. Você entende? Os coroa de glória. Os premia. Colocam uma coroa na cabeça quando se mata um cristão, quando se persegue um cristão. Os céus fazem festa. Porque Deus tem prazer na morte dos seus santos. Daqueles que Ele aguarda o momento de abraçá-los. Daqueles que analisaram a logística e disseram: eu vou seguir a Cristo. Até onde os amados que aqui estão e aqueles que vão assistir essa mensagem um dia estão dispostos a analisar a logística de seguir a Cristo e vão segui-lo mesmo? Até onde? A salvação está aí. Que hoje seja o dia da sua salvação. Porque o que você ouviu hoje aqui, meu irmão, é definitivo. Pode te levar para o céu. Ou pode ser usado contra você no tribunal do céu. Você sabe da verdade. Amém? Doeu muito as costas aí? Esta é uma palavra de salvação que o Espírito de Deus me disse. Você vai dizer. Eu disse. Que essa semente possa germinar nos corações. Amém?